Eu cumprimento a noiva lavada, remida no sangue, cheia de poder, com a paz do Senhor. Quem tem poder de Deus aí, levanta a mão e diga: eu tenho poder. Jesus deixou registrado em Lucas 10:19, não é verdade? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele ainda continua nos declarando que nenhum intento do inferno contra nós, a nossa família, prevalecerão. Sabe por quê? Porque Ele tem nos dado poder e por isso estamos de pé. Quantos são felizes por essa palavra? Diga amém. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Abra a Bíblia, por favor, na leitura oficial desta noite. Deus, Ele sempre responde ao papai, conforme Ele mesmo disse, os louvores, a leitura oficial, tudo revelado. Para os que chegaram depois, Evangelho de Marcos, o segundo evangelho do Novo Testamento. Marcos, capítulo de número 5. Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao melhor papai do mundo, muito obrigado por essa rica oportunidade. Louvo a Deus dos céus por esta igreja, por cada um de vocês. Se estamos de pé, a família, é porque temos vocês somando juntamente com a força do Deus Pai, e a oração de vocês faz que nós estejamos de pé. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor de vocês. Marcos, capítulo de número 5, versículo da leitura oficial desta noite que reunimos no culto, versículo de número 28, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 28. Eu vou ler só a igreja e na terceira vez leremos juntos. Amém? Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A igreja no 3, 1, 2, 3. No 3, todos nós, 1, 2, 3. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Pode assentar e dar uma linda salva de palma para Jesus, porque Ele está aqui. Pedir o apoio do meu coordenador de música, nosso cooperador Josué Ananias, mais carinhosamente, nosso J7. Vamos ministrar para esse povo aí hoje, bem bonito, tá bom? E J7, eu olhando aqui de cima, eu só vejo um homem bonito aqui hoje. Olhando para o lado das irmãs, só irmãs bonitas. E já foi feito um censo. Todos os ouvintes da Rádio Aliança e do canal do YouTube são lindos também, porque refletem o brilho do Senhor Jesus. Quantos refletem o brilho do Senhor Jesus? Fala que a irmã está linda aí, vai, dá uma força para ela hoje. Fala para o irmão que ele está lindo aí. Talvez ninguém falou isso hoje. Aproveita o momento aí e fala: os homens é mais difícil, olha lá, o machismo imperando. Olha para o irmão e fala: você está lindo hoje, irmão. Eita, glórias a Deus. Amados, papai já disse do aniversariante hoje, ele disse algo muito forte. Ele falou assim: esse é o dia em que Deus fez. E Ele não só fez, na verdade, Ele nos deu. E eu quero, dentro da leitura oficial, eu quero deixar uma palavra. E essa palavra, ela vem diretamente dos lábios de Deus. Só que tem um endereço: seu coração, sua alma. Se nós pararmos para analisar, somos vencedores, não simplesmente por estarmos vivos. Somos vencedores porque há uns 5 anos atrás passamos por uma violência tão grande, aonde a terra, o mundo inteiro foi assolado. A mídia ficou sem alguns artistas, famílias ficaram sem alguns integrantes. E depois desse acontecimento todo, nós começamos agora a perceber que existe outros sobreviventes
Por exemplo, tem alguns que não tomavam nem um melhoral e depois dessa fatalidade chamada Covid-19, passaram a tomar remédios para controlar a ansiedade, para dar uma segurada no palco das emoções. Parece que surgiu depois dos que ficaram vivos, surgiu uma nova metodologia de existência, de vivência. A gente vê hoje que estarmos aqui para buscar a Jesus, para estar diante dele, não é fácil. Não é uma matéria simples, não é uma coisa simples de se viver. Antigamente parece que nós matávamos um leão por dia, não era verdade? Hoje parece que tem dia que a gente mata 2, 3, 5. E eu perguntei a Deus o que Ele queria falar para nós hoje. Qual era o ensinamento que Deus tinha para nós, que hoje iniciamos a 2ª semana do ano. E é uma honra, é uma dádiva para nós, porque Deus, Ele tem os modos operantes dEle. E graças a Deus, segundo o evangelista João, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para todo aquele que nele cresce, jamais perecesse, mas que passaria agora a ter a vida eterna. E olhando para você, olhando para mim hoje, sei que lá no céu tem aquelas que já estão no seio de Abraão, nos aguardando para o grande dia. Mas eu acredito que esses que estão aqui são a geração do arrebatamento. Eu acredito que o papai, ele vai chegar naquele momento e vai entregar ao noivo parte de sua igreja, que somos nós. Mas o mais importante, Jesus saiu da direita, da destra do trono de Deus, se fez agora carne, nascido de Maria, e ele agora viveu como eu e você, igualzinho, 33 anos e meio na face da terra, para dizer que se ele conseguiu, nós também conseguiremos. Se ele foi e venceu o mundo, tanto que ele disse, não se preocupe, eu já venci o mundo. Você vai ter tribulação, você vai ter dificuldade, mas fique tranquilo, eu fui e já resolvi o problema. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem seguindo meus passos, porque quem segue os passos de Jesus, alcança de fato o impossível. Quem segue os passos de Jesus, consegue agora tocar o invisível. Quem segue os passos de Jesus, consegue fazer a diferença. Aonde quer que ela anda, todos começam a observar que ela é diferente. Aonde é que ele anda, todos conseguem perceber que ele é diferente. Eu sinto Jesus aqui em nossa companhia. Quem é que sente Jesus aqui? Quem é que sente? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: somos mais do que vencedores. Eita. O evangelista Marcos agora, dedicando ao evangelho, ele começa agora, principalmente aqui no capítulo 5, aonde ele mostra uma batalha do 100% homem, 100% Deus, o Cristo encarnado, aonde automaticamente aqui já começa uma batalha. Jesus chega a um lugar, e lá tem um morador estranho. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: um morador estranho. Quem aqui faria amizade com um morador do cemitério municipal? Quem aqui teria por amigo ou por amiga alguém que mora no Parque da Saudade? Um morador totalmente estranho. As autoridades de Gadara agora já ficavam sem saber o que fazer, porque esse homem, esse morador, cujo CEP da rua dele era do cemitério, se tornava agora um homem agressivo, um homem não de fácil domínio, até que Jesus chegou.
até que o perito em causas perigosas, impossíveis, causas estas que para o homem não tem solução, ele chegou. E quando ele chega naquele lugar, segundo a Bíblia, uma multidão o cerca. E quando ele vai passando, ele tem um encontro com o endemoniado de Gadara, o gadareno. Quando ele tem aquele encontro, uma legião terrível que já tinha possuído aquele homem. Aquele homem não tinha convívio mais com a família. Aquele homem, na verdade, já não tinha a sua vida social, já não se comunicava mais. As crianças que viam ele saíam correndo. Os pais que viam ele saíam correndo. As mães que viam ele corriam também. As tias, os tios, os avós, todos que viam ele corriam. O terror daquele lugar, o apavoro daquele lugar. Só que sempre quando não tem mais saída, ele não precisa de porta, ele não precisa de janela, porque também não é ladrão. Quando todos abandonam, ele chega e diz: a minha paz vos dou. E quando recebemos a paz dele, quando recebemos a paz dele, todo monstro que se levante, tudo aquilo que está fora do plano, do controle humano, chega na calmaria. Porque eu nunca vi um justo desamparado, também nunca vi a sua família mendigar o pão. Porque quando os homens, as mulheres te abandonam, sempre Jesus, ele pode estar dormindo na proa do barco, ele vai acordar, ele vai ordenar que o vento para, que as águas quietem, ele vai começar a mostrar: eu estou contigo. Aí nós vamos lembrar que ele é aquele que é o sol da justiça, que toda escuridão, que todo lugar escuro, ele chega para brilhar e para dizer: está com fome? Eu sou o pão da vida, eu sou. E se tiver com sede, ele diz: vinde a mim e sacia, beba, 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 porque nunca mais terá sede. Jesus está passeando aqui, toca nele agora. Tem gente que a cabeça dá um nó, dá uma virada, um 360. Porque automaticamente a sua mente, ela começa a lembrar. Parece que alguém foi lá e apertou um start, acendeu a luz, talvez num ponto fraco seu, talvez num ponto delicado seu. Só que Jesus, ele continua na sua caminhada missionária. Aí ele chega aqui no versículo 21 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Aqui ele vai resolver o problema, vai olhar a filha de Jairo e vai solucionar aquele problema. Só que tinha uma mulher do fluxo de sangue ali. Quando Jesus atende o pedido daquele pai que estava apavorado, Jesus vai lá, atende, resolve. Só que a Bíblia diz que aquela multidão que foi para ouvir os ensinamentos de Jesus foi o acompanhando. Sabe o que eu aprendo com isso? Todo milagre que Jesus faz na sua vida, na sua família, você tem que dar um jeito de contar. Sabe por quê? Porque nem todos que nos rodeiam
Nem todos que estão na multidão, de fato, acreditam em Jesus. De fato, esperam por Jesus. Por isso que é bom contar. Por isso que é bom dar culto em ações de graças, para dizer que Jesus, de fato, Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele continuará sendo Jesus. Houve um avanço muito alto, muito forte, tecnológico, mas isso tem se tornado um problema para alguns, porque você vai nas mídias sociais, por exemplo, você ouve todo tipo de pregador e pregadora. Existem aqueles que estão embasados na Bíblia Sagrada, mas existem aqueles que só trazem heresias e começam a desfazer, falar que negócio de cultuar em casa é melhor, que você não precisa estar entre quatro paredes. Eu te faço uma pergunta: se você tivesse somente na sua casa agora, você estaria do lado de uma pessoa bonita dessa? Não, dá uma olhadinha aí, pelo menos com os olhos da fé, vai lá. Se você estivesse dentro da sua casa, a igreja estaria tão bonita? Não, porque você não estaria aqui. E a Bíblia diz que sem poder, sem milagre, o povo não crê. Então tem que ter sinais, maravilhas. E eu acredito que Deus tem maravilhas e sinais aqui hoje. Quem crê? Agora imagine você, olhe para mim. Aquela mulher, ela gastou tudo que tinha. E já reparou o ser humano? Nós somos assim. A gente fica naquele negócio: eu não vou incomodar Jesus não, eu vou dar meu jeito. Aí você pega o celular, vai no seu touchscreen, caça os seus amigos do grupo, seus amigos, sua família, some todo mundo, é ou não é? Aí a gente fica meio nervoso, a gente fica meio nervosa, e a gente começa a querer não incomodar a Jesus, mas queremos dar um jeito com nossos pés. Eu mesmo vou resolver. Aí quando a gente chega, nosso poder aquisitivo, ele não resolve. A nossa influência acabou. Aí automaticamente, o que nos resta? Incomodar a Jesus. A Bíblia diz que quando ela ouviu o barulho, e ela procurou a querer saber quem é que está passando, a Bíblia diz que ela toma ciência: Jesus está passando. Ela diz: dinheiro eu não tenho, influência acabou, minha família, porque não tem ninguém, não tem irmã, não tem mãe, não tem ninguém, que não, ela vai sozinha. Ou seja, ela já estava sozinha. E nesse tempo, as mulheres, quando adentravam nos seus dias de costumes, nem perto elas podiam ficar. Imagina essa mulher do fluxo de sangue, preconceito, dificuldade, causas que ninguém quer resolver, mas de repente, de repente alguém disse: está na minha hora, é o meu momento de resolver a filha de Jairo. Agora que entra você na história. Jesus está aqui, quem crê? Você tem certeza que Ele veio para resolver o seu problema? Amém. Mas se eu disser que não? Aprenda comigo uma coisa. Alguém virando para ela e falou assim: ó, Jesus está indo lá na casa de Jairo, mas fica aí, lembra que você está impura, hein? Eu imagino ela saindo do portão da casa dela, trancando para ninguém invadir. Mas quem que também queria entrar naquela casa? Talvez um mau cheiro, talvez ela fraca, talvez ela não tenha aquele vigor mais, porque o sangue ia embora.
Só que ela vai ao encontro dele. Jesus está endereçado, Jesus está pronto para operar mais um milagre. Mas de repente, ela começa a pensar com ela mesma: eu vou interromper essa missão de Jesus, ou vou tentar com muita dificuldade no meio da multidão, e se eu só tocar na orla, na pontinha que está esbarrando no chão das suas vestes, eu serei curada. O problema é que às vezes as pessoas entram na igreja e vão embora, sai e volta da mesma forma, ou volta melhor, mas sem solução do seu problema. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te despertar. Orando você está, e está orando certo, mas permita-me falar com você uma verdade. O que está te faltando agora, eu poderia intitular até mensagem com isso, mas não. Poderia ter o toque da fé, poderia ter o toque da cura, ou poderia agora exercer o toque do livramento. Mas eu vou esclarecer agora o que Deus explode na minha alma. Às vezes temos que fazer o que ninguém faria. Se ela não podia estar no meio da multidão, ela quebrou o protocolo. Se Jesus estava indo na casa de Jairo, não era dela, ela quebrou o protocolo. Não precisa ir na minha casa, mas eu vou só tocar. Não, essa bênção aí não é no meu CEP, não é no meu endereço. Então ela vai quebrando os protocolos, então ela vai quebrando as estatísticas humanas, então ela vai mostrando agora, se para alguns não tem jeito, para a minha vida agora para alguns acabou, eu tenho uma certeza, que se eu ultrapassar a multidão, e se eu apenas tocar na orla da veste dele, tudo que me mata aos poucos, tudo que me assombra, tudo que me traz medo, com um toque só, eu serei sarada. Chega de orar, vamos ter ação agora. Tem gente que fica meio nervoso, os pensamentos humanos divergem. Tem gente que acha assim: o novo ano vai ser tudo novo agora. Tem uns que falam: não adianta ser 2026, quem tem que mudar é você. Peraí, não precisa ser ignorante. Vamos somar os pensamentos? Novo ano, então você tem que profetizar para você mesmo: meu ministério será outro, minha família será diferente, a unção do meu ministério dobrará. Aí unindo a outra parte do pensamento: sim, 2026 mudou, chegou, mudou o ano, mas eu também tenho que mudar. Se antes eu só orava, eu vou partir agora para ação. Eu vou entrar na igreja, ou eu vou chamar Jesus para dentro do meu quarto e eu vou tocar. Eu sei que Jesus está muito ocupado, mas Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Ele é aquele que enxergou Davi em verdes pastos. Ele é aquele que observou Ana quando chorava pedindo Samuel. Ele é aquele que está passando. Toca nele aí agora pela fé. Toca nele, chega de orar. Toca nele. Como vou tocar nele? Se eu já entrei no novo ano com tudo destruído, eu
Eu já entrei no novo ano com tudo derribado. Estou vindo na igreja, nem sei como. Estou aqui na rádio ouvindo, mas eu já não tenho força mais. Estou aqui no canal, eu estou ouvindo, estou decepcionado, porque nada vai para frente. Primeiro, para de falar. Segundo, só escuta. E se começar um barulho diferente, ei, se começar um barulho diferente, mas se começar um barulho diferente, alguém vai dizer, vai na casa de Jairo, vai na casa do Beltrano, vai na casa da fulana. Sai da sua escassez, ou sai do seu ponto paralisado, começa a mudar de vida e diz, eu vou tocar nas olas de Jesus. E é o momento que a sua vida vai mudar. Quem crê na Bíblia? O que é que Jesus precisa mudar aí? Já reparou que tudo Deus faz primeiro? Já reparou? Deus já começou por nós dando o seu único filho. Você acha que a gente merecia estar aqui num domingão desse, num culto com a igreja lotada dessa? Não. Ele preparou e estabeleceu na terra o seu povo. Está achando pouco ainda, né? Se Jesus não tivesse te dado vida hoje, você estaria aqui na igreja? Tudo Deus faz primeiro. E sabe o que Ele quer? Só que você tenha uma ação. Mas toda ação força uma mudança. E toda mudança traz consequências. Se a mudança for boa, vai ter consequência da perseguição e da oposição. Mas se a sequência for ruim, também vai ter as consequências pesadas, porque foi uma ação errônea. Mas o que compete com Jesus, Ele segura tudo. Imagina no meio daquela multidão, alguém vendo aquela impura, encostando neles, esbarrando neles. Eu imagino alguns daquela multidão procurando as autoridades, porque alguém está infringindo, está contaminada, está podre, não pode estar aqui, tem que estar trancafiada, escondida. Chama as autoridades. Enquanto estão procurando as autoridades, ela está vencendo a multidão. Enquanto estão procurando na lei, enquanto estão procurando tantas coisas, ela está rompendo em fé. Ela está dizendo, me chama de feia, de contaminada, me chama de derrotada, me chama de fracassada. Eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu tenho crido. Eu vou tocar, então toca e seja sarado. Mas escuta, uma vez aqui na igreja, tem uns anos já isso, meu irmão, ele está até com uma camisa azul igual a minha, meu irmão Afonso, eu acho que ele nem vai lembrar disso, mas nós estávamos no meio de estava eu e ele, mais alguns obreiros, e surgiu uma conversa sobre, não sei se ele vai lembrar disso, como dizer para um novo convertido começar a leitura bíblica. Aí meu irmão Afonso pegou a palavra e eu gravei aquilo. Ele falou, o novo convertido tem que começar a ler o Evangelhos. Então ele tem que ler o Novo Testamento. O novo convertido tem que ficar nos 4 testamentos. Aí ele falou, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu nem sei se ele lembra disso, mas isso veio tanto no meu coração. Eu falei, olha que sabedoria. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Deus abençoe sua vida, tá, meu irmão? Eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui agora. Jesus
Ele é o maior pregador. Jesus é o único Senhor. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus veio hoje aqui. Pode até ser para não vir no seu endereço, mas se você acredita que tem possibilidade de mudança na vida, de mudança no seu comportamento, chega de viver com dificuldade. Está na hora de aproveitar na segunda semana de 2026, não só orar, mas agir também. Deus pode até estar enviando Jesus para outro endereço. Quebre a rota hoje. Faça o que ninguém fez, que a sua vida mudará. Quem entendeu a mensagem? Agora uma pergunta: tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém afastado? Tem alguém que entendeu que independente dos caminhos de Jesus, do endereço, se você tiver fé, a sua fé faz ele parar. E ele vai perguntar: quem me tocou? E os discípulos vão questionar ele: mestre, pelo amor de Deus, todo mundo aqui está tocando no sinal, eu senti que de mim. Alguém quer tirar a virtude de Jesus hoje? Você diz que sentiu ele passando na igreja. Eu ouvindo a missionária Ilma cantar, falar, eu ouvindo os demais tendo oportunidade aqui, eu falei: olha, a liturgia do culto é essa. E Deus falou: eu vim para dar vida para quem precisa de vida. Eu vim curar quem precisa ser curado. E eu quero fazer uma outra pergunta: tem alguém afastado? Tem alguém desviado? Tem alguém que precisa de fato de uma mudança de vida? Eu te convido a vir aqui na frente. Você já percebeu que sem Jesus na sua vida não dá? É um desafio seu. De quê? Mesmo que o endereço não seja o seu, toca nele agora. O importante é tocar. O pregador, o evangelista Marco Júnior é só para crente? Não, é para quem precisa tocar. Tem alguém? Seus sonhos dependem de Deus, sim, se Ele autorizar. Mas você pelo menos levantou. Você pelo menos procurou como vencer a multidão. A multidão pode ser pessoas, sim, que não acreditam na sua vida, que não esperam nada de você. Mas também a multidão pode significar os seus vícios. Pode dificultar aquilo, pode significar aquilo que te afasta de Jesus. E o momento é agora. O momento em que você vai interromper a caminhada evangelística de Jesus e vai tocar nele. Pode chegar para cá os irmãos. É a hora de tocar em Jesus. É a hora de fazer o que ninguém faz. E se você ficar sentado, esperando agora as pessoas, desculpa, mas eu vou ter que falar, o 2026 vai acabar daqui a pouquinho. E você vai permanecer. Ah, mas agora eu estou com vergonha. Ah, mas agora eu não quero. Venha!
que interessa é que você vai tocar nele. O endereço não é o meu, então toca pela fé. Mas eu perguntei aqui, muitos tiveram fé, é para mim, então agarra, toca nele. Jesus, ele passou por tudo e um pouco mais. Jesus, ele sentiu dores terríveis, aonde nós não iremos sentir. Mas o mais importante, sabe o que é? É acreditar que verdadeiramente tudo é possível que crê. Jesus, ele é aquele que vai passeando. Jesus é aquele que conhece o nosso coração. Não permita as frustrações te impedir de tocar em Jesus. Não permita que a dificuldade ela venha impedir a sua ação agora. Se você veio na vigília, fez a virada orando, é a hora de você agora tocar naquele que pode resolver. Ela reconhecia o poder que havia em Jesus, que mesmo Jesus indo para um outro endereço, ela disse: eu vou, e se eu tocar só na pontinha, eu serei curado. A pergunta é simples: aonde Jesus precisa curar? Qual é a parte que Jesus precisa entrar? Quer tocar nele? Convida a igreja a estar sobre os pés. Nós vamos fazer a oração agora. Mude hoje a sua história. Chega de não obter resultados, porque o que mais importa na verdade é quebrar as estatísticas, fazer o que ninguém faz e acreditar que pelo toque será sarado, será livre de uma vez por todas. Quem pode dar uma linda salva de palmas por essa palavra? Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Quem puder, dobra o joelho. Quem não puder, só põe a mão no coração. Eu peço o ministério, peço a igreja que você estenda as mãos para cá, e nós vamos estar falando com Deus agora. Ao eterno Deus que para sempre vive entre nós, ao Deus Todo-Poderoso que nos entregou o seu Filho unigênito, e graças ao sacrifício da cruz do Calvário, estamos aqui, ó Pai, porque acreditamos piamente que o Senhor verdadeiramente é bom, e o Senhor é tudo para nós. Mas eu peço a Ti agora, que o Senhor continue, Deus, abençoando, que o Senhor, Pai, escreva, reescreva o nome no livro da vida, e que o Senhor possa, Pai, de uma vez por todas, mostrar para ele, mostrar para ela, que a obra que o Senhor tem ainda não acabou, e que tem mais e mais vitórias para o Senhor entregar. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor confirme, Pai, cada palavra dessa mensagem, e que essa carta lida no segundo domingo de 2026, que esta palavra ela possa reverberar em nossas vidas, espalhar, ramificar na nossa família,
E que o Senhor mostre, ó Pai, para os teus filhos, que o Senhor não muda e que o Senhor jamais mudará. Por isso, Pai, todo intento, todo artifício, toda malignidade das trevas, nós repreendemos agora. Que todo mal, tudo aquilo que não provém de Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, que todo mal sai. Pai, confirma a tua palavra, confirma a bênção na autoridade do teu nome. É o que oramos e já agradecemos no nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Irmã abraça irmã, irmão abraça irmão, e ter uma linda salva de palmas para Jesus.